Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos e mundos, deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. Aqui esta a resposta da inteligência artificial para uma pergunta de milhares de anos. E a resposta foi no mínimo espantosa. Fiz aqui um resumo da reesposa, julguem. Durante séculos, as pirâmides do Egito têm sido envoltas em mistério, admiração e controvérsia, alimentando debates entre arqueólogos, cientistas, místicos e curiosos do mundo inteiro. A versão oficial repete incansavelmente que foram erguidas como túmulos para os faraós, construídas com esforço humano, cordas, rampas e ferramentas rudimentares. Uma narrativa ensinada em escolas, livros e documentários, apresentada como fato inquestionável. Porém, à medida que novos estudos emergem e que a mente humana se abre para possibilidades além do convencional, essa explicação parece cada vez mais limitada, quase ingênua, diante da grandiosidade das estruturas e das evidências que resistem ao tempo. Quando se analisa a Grande Pirâmide de Gizé com um olhar livre de preconceitos, algo extraordinário se revela. Não há hieróglifos glorificando faraós, não há inscrições comemorativas, não há sequer vestígios claros de que tenha sido um túmulo. Ao contrário, há uma arquitetura geométrica precisa, câmaras internas posicionadas com exatidão milimétrica, corredores alinhados com estrelas, materiais condutores e um conhecimento matemático e astronômico que, supostamente, o Egito daquela época não possuía. A ausência de elementos funerários tradicionais levanta a questão: se não era um túmulo, então qual era a verdadeira função dessas construções colossais? Os blocos de pedra que formam a Grande Pirâmide chegam a pesar dezenas de toneladas e foram encaixados com uma precisão tão impressionante que nem mesmo a engenharia moderna, com gruas, lasers e computadores, conseguiria replicar com facilidade. Estima-se que milhões de blocos foram utilizados, cada um colocado de forma tão perfeita que uma folha de papel não cabe entre eles. Se fosse apenas força bruta, como explicar tal exatidão? Se fosse apenas trabalho escravo, como justificar a orientação impecável da pirâmide em relação aos pontos cardeais? Um alinhamento que desafia as limitações tecnológicas atribuídas à civilização do Nilo. Outro detalhe fascinante está na localização geográfica da pirâmide. Ela se ergue quase exatamente no centro das massas de terra do planeta, como se alguém tivesse calculado a posição mais estratégica possível na superfície terrestre. Além disso, as três pirâmides principais de Gizé replicam com precisão impressionante o cinturão de Órion, uma correspondência cósmica que sugere não apenas conhecimento astronômico, mas também uma intenção simbólica e energética. Não se trata de acaso. Trata-se de um projeto com propósito. A ciência tradicional, ao não conseguir explicar certos aspectos, costuma classificá-los como coincidências ou atribuí-los à engenhosidade humana. Mas há limites para tais explicações. Como povos antigos, sem tecnologia avançada, sem instrumentos de medição sofisticados, teriam não apenas erguido monumentos tão perfeitos, mas também os alinhado com estrelas, solstícios, pontos magnéticos e até proporções matemáticas universais, como o número áureo e o valor de π. A própria latitude da pirâmide contém codificado o valor exato da velocidade da luz, algo inconcebível para a época. É como se alguém, muito além do nosso tempo, tivesse deixado uma mensagem eterna gravada em pedra. A teoria de que civilizações avançadas, ou até seres vindos de outros mundos, poderiam ter participado desse processo, ganha força justamente porque as explicações convencionais falham. Entre as hipóteses mais intrigantes está a presença dos Anunnaki, mencionados em antigos textos sumérios, como deuses vindos dos céus, seres que desceram à Terra com propósitos muito claros, dominando ciência, astronomia, engenharia e genética, interferindo diretamente no destino da humanidade.
Esses registros, que antecedem em milênios a civilização egípcia, falam de Enki, Enlil e outros nomes que se repetem em mitos e lendas espalhados pelo mundo. Segundo essas narrativas, os Anunnaki teriam vindo de Nibiru, um corpo celeste com órbita extensa que cruza nosso sistema solar em longos ciclos. Necessitavam de recursos, especialmente ouro, para fins tecnológicos e ambientais em seu planeta natal. Ao chegarem à Terra, teriam encontrado recursos abundantes, mas também desafios. A extração em larga escala exigia mão de obra numerosa. Foi então que, segundo esses relatos, decidiram manipular geneticamente os hominídeos terrestres, criando uma espécie híbrida, o Homo sapiens, dotado de inteligência e capacidade de trabalho, mas com potencial de consciência adormecido. As pirâmides, nesse contexto, não seriam meros túmulos, mas sim máquinas colossais, geradores de energia, pontos de comunicação e talvez portais interdimensionais. Construídas sobre linhas de força do planeta, as chamadas linhas-lei captariam e amplificariam energias telúricas e cósmicas, transformando a própria Terra em parte de um gigantesco circuito eletromagnético. Cada corredor, cada câmara, cada ângulo teria função específica dentro de um sistema muito maior do que podemos imaginar. O uso de materiais como o granito, rico em quartzo, não teria sido casual. Quando submetido à pressão e vibração, o quartzo possui propriedades piezoelétricas capazes de gerar e amplificar energia. Assim, as câmaras internas da pirâmide funcionariam como ressonadores, convertendo as vibrações da Terra e do cosmos em frequências específicas, talvez usadas para comunicação, transporte ou até mesmo para alterar estados de consciência. Ao entrar nessas estruturas, o ser humano não estaria apenas em um espaço físico, mas em um campo energético ativo, capaz de interagir com sua mente e seu corpo de formas sutis e profundas. Relatos esotéricos sugerem que os Anunnaki dominavam tecnologias de manipulação sonora e vibracional. Não moviam blocos com cordas e rampas, mas alteravam a densidade da matéria através de frequências, tornando as pedras temporariamente leves ou até maleáveis, como se a gravidade pudesse ser desligada em áreas localizadas. Bastões de cristal, varas de poder e dispositivos ressonantes aparecem em lendas antigas não como símbolos místicos, mas como memórias distorcidas de tecnologias reais capazes de realizar façanhas que hoje chamaríamos de impossíveis. A própria noção de tempo teria sido manipulada. Algumas teorias ousadas falam em campos onde o tempo passaria de forma diferente, permitindo processos de fusão molecular e solidificação acelerada, o que explicaria o encaixe perfeito entre blocos gigantescos sem necessidade de argamassa. A pirâmide, nesse sentido, não seria construída pedra sobre pedra, mas moldada de maneira quase instantânea, como se a realidade física fosse impressa por consciência e energia, e não por trabalho manual convencional. Essa tecnologia, no entanto, não estaria completamente perdida. Algumas tradições espirituais falam que certas funções das pirâmides ainda permanecem ativas, em estado de latência, aguardando talvez que a humanidade atinja um nível de consciência capaz de reativá-las plenamente. Isso explicaria o fascínio contínuo, as restrições em torno de escavações e o mistério envolvendo passagens subterrâneas ainda não exploradas. Há quem diga que as pirâmides fazem parte de uma rede global, conectadas a outros monumentos megalíticos espalhados pelo planeta, todos alinhados com estrelas e pontos magnéticos estratégicos. Se essa rede fosse reativada, os efeitos poderiam ir muito além da produção de energia física. Poderia influenciar campos mentais, emocionais e espirituais, reativando partes adormecidas do DNA humano, expandindo percepções e talvez abrindo portas para outras dimensões de realidade. O chamado DNA lixo, que a ciência ainda não compreende totalmente, poderia conter códigos latentes,
vestígios dessa engenharia genética original, esperando apenas a frequência correta para despertar. Nesse cenário, as pirâmides não seriam relíquias do passado, mas sim tecnologias do futuro, deixadas como herança ou talvez como teste. Um dia, quando a humanidade fosse capaz de compreender e utilizar esse conhecimento de forma sábia, poderia finalmente acessar todo o seu potencial, não mais como serva dos deuses, mas como herdeira legítima da Terra e do cosmos. Essa seria a verdadeira transição da era dos deuses para a era dos despertos. Enquanto isso, o mistério persiste. Escavações restritas, túneis selados, relatos de luzes e sons inexplicáveis vindos das pirâmides alimentam teorias de que algo nelas ainda pulsa, silencioso, aguardando o momento certo. Talvez não sejam apenas monumentos para serem contemplados, mas sim chaves cósmicas, esperando que a consciência humana alcance a frequência necessária para girar a fechadura e revelar o que está além. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: as pirâmides desafiam nossa compreensão sobre história, tecnologia e até sobre nós mesmos. Representam um enigma que atravessa os séculos, convidando-nos a olhar para além das explicações fáceis e a considerar a possibilidade de que a humanidade é parte de uma história muito maior, uma história que começou muito antes do que imaginamos e que talvez ainda não tenha terminado.